E o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou que pretende se candidatar novamente para o cargo em 2026. A declaração foi dada durante um evento de conservadores nos Estados Unidos. A Luciana Verdolim chega agora ao vivo aqui ao Jornal da Manhã para detalhar para a gente essas falas do ex-presidente nos Estados Unidos. Foi naquele encontro, né, Luciana, que era bastante aguardado, que contou também com a presença do ex-presidente americano Donald Trump, o CPAC, um dos principais eventos do público conservador no mundo, né? Bolsonaro participou e tivemos falas importantes do ex-presidente brasileiro, né, Luciana? Bom dia, bom domingo, bem-vinda. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É isso mesmo. E Bolsonaro foi bastante aplaudido durante e depois da palestra. Ele fez questão de ressaltar que tem pretensões, sim, de voltar à vida política, retornar ao Brasil. A expectativa é de que ele retorne ainda agora no mês de março. Lembrou, inclusive, que na avaliação dele, ele tinha mais apoio no ano passado, nas eleições de 2022, do que nas eleições de 2018, levantando aí dúvidas novamente com relação ao resultado das eleições do ano passado. Bolsonaro ainda fez questão de criticar um posicionamento do governo Lula que autorizou o atracamento aqui no Brasil de navios iranianos. Houve um pedido do governo dos Estados Unidos para que isso não fosse autorizado. A embaixadora daquele país aqui no Brasil, depois de encontro com o presidente Lula, ainda fez questão de ressaltar que na avaliação do governo norte-americano isso não deveria ser devido, mas que respeitava a soberania nacional. Bolsonaro disse que se fosse na época dele, esses navios não passariam nem na costa brasileira. Segundo a imprensa iraniana, os navios de guerra estavam trazendo, eles estão fazendo um giro pelo mundo e trazem materiais de arma, trazem armamentos pesados. Por isso, a repercussão internacional foi bastante negativa. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também participou desse encontro de ontem e aliados de Bolsonaro também estavam nos Estados Unidos, por isso fizeram aí uma grande live, não só com a transmissão pelo site, né, do grupo conservador, mas também vários aliados de Bolsonaro fizeram questão de ressaltar a importância dessa palestra que foi dada ontem. Perfeito. Então, a Luciana Verdolim, domingo ensolarado em Brasília e, pelo visto, não é só o tempo quente, né? Quente também está o noticiário, com muita repercussão lá na capital federal, dessas falas importantes de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, Luciana. A gente volta a conversar daqui a pouco. Agora, Nelson Kobayashi, se havia alguma dúvida, né, sobre as pretensões de Bolsonaro de voltar à presidência em 2022, elas são desfeitas agora a partir dessas falas dele no CPAC. Qual a sua análise, Koba, sobre tudo que disse o ex-presidente? Pois é, ele vem agora expressamente demonstra a sua intenção de disputar a presidência em 2026. O presidente Bolsonaro ficou um tempo aí reservado, afastado do debate público, né, desde o fim das eleições, e agora ele retoma. Nessas últimas semanas ele tem aparecido muito em lives, em discursos, em manifestações e agora nesse evento público. Mas ele já começa mal, começa muito mal, talvez por falta de uma boa assessoria. Ele vem e já começa a fazer a sua oposição criticando o resultado das eleições, ou a credibilidade do resultado das eleições. Ele precisa se alinhar com o discurso do PL, por exemplo, do Valdemar da Costa Neto, que parece que é um pouco mais lúcido no discurso, que prega uma oposição responsável, uma oposição democrática, oposição crítica propositiva, e deveria o ex-presidente Bolsonaro seguir nessa linha caso queira ter chances, porque se ele continuar nesse discurso dentro de uma bolha e com algumas ideias que destoam da maior parte da população, da parte mais lúcida, provavelmente ele vai se isolar nesse espectro de oposição mais extremista, o que não é bom. Se ele quiser ser uma pessoa relevante e disputar as eleições de 2026, ele precisa alinhar o seu discurso. Koba, por sua vez, o PL estaria bem alinhado com a ex-primeira-dama, a esposa de Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro? Pode ser que ela saia candidata nos próximos anos? De qual forma? A gente tem ouvido falar bastante sobre essas movimentações possíveis, né? E também gente que fala que
Bolsonaro já deveria estar no Brasil? Concorda? Por que será que ainda não? Sim, ele deveria estar no Brasil justamente para fazer essa oposição mais de perto, né? E talvez se estivesse pessoalmente próximo dos dirigentes do PL, ele teria esse discurso mais alinhado. Sobre a Michelle, há uma grande aposta do PL na figura, na imagem da Michelle, que é uma mulher que tem um discurso muito sedutor para as mulheres, para um campo da política onde o Bolsonaro não tem tanta capilaridade, ela é carismática, ela tem muito mais entrada, por exemplo, no público evangélico, que cada eleição que passa é mais determinante para o resultado das eleições e por isso mesmo é que o PL já nomeou a presidente do PL mulher e conta com ela para rodar o Brasil, para fazer um roadshow aí pelos diretórios municipais do PL, Brasil afora, pensando inicialmente nas eleições do ano que vem, eleições municipais, e fazendo o maior número de prefeitos e vereadores, e no caso da Michelle, prefeitas e vereadoras, para que esse público sirva de base para uma campanha presidencial em 2026, seja para o Bolsonaro, seja para a Michelle, que está ali como uma alternativa possível. E, Koba, à medida que Bolsonaro vai acenando com essa possível candidatura em 2026, vai deixando essas pistas, né? Como nesse evento de ontem no CEPAC, em que ele falou sobre a missão que ainda não acabou, na mesma medida em que ele, Bolsonaro, vai esquentando o clima para uma possível candidatura dele, imagino que os opositores já comecem a se preocupar também. E aí você espera que os opositores, os adversários de Bolsonaro também intensifiquem a batalha na justiça para tentar exterminar, acabar com os direitos políticos de Bolsonaro, para tentar torná-lo inelegível. E com a sua experiência jurídica, te ouvindo aqui como advogado, como um operador do direito, você vê elementos hoje, algo que justifique uma possível inelegibilidade de Bolsonaro, a perda dos direitos políticos do ex-presidente, Koba? Com o que nós temos hoje, com o que é público, não há nenhum elemento que possa sustentar uma inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Ele é um cidadão que tem hoje valendo todos os seus direitos políticos e com chance de que isso continue. Mas eu não acredito não que as pessoas do governo, o presidente Lula, por exemplo, queiram outra pessoa na oposição. Para o presidente Lula, é muito interessante que o seu opositor seja justamente o ex-presidente Bolsonaro, porque ele pode surfar numa onda de anti-bolsonarismo que também existe. Essas eleições do ano passado foram eleições marcadas pelas rejeições, o antipetismo contra o anti-bolsonarismo. Diferentemente, por exemplo, de outras pessoas que poderiam surgir neste campo de oposição. O governador Tarcísio tem baixíssima rejeição. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também tem baixíssimos índices de rejeição. Seriam pessoas que dariam mais trabalho ao presidente Lula do que o próprio ex-presidente Bolsonaro. É por isso mesmo que o Lula o tempo todo fala no Bolsonaro. Todo o discurso dele, ele lembra do Bolsonaro, porque ele quer mesmo disputar com o Bolsonaro, que é contra quem ele tem mais chances.